Olá pessoal da Medflix, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula dentro da nossa série de empreendedorismos para o médico no século XXI. Então a ideia aqui é te preparar hoje, você médico, te preparar para esse novo contexto muito mais desafiador no qual a medicina se encontra hoje. Então na aula passada, só repassando um pouco do que a gente falou na aula passada, a gente falou muito do contexto, né? Então a gente falou do contexto e do cenário que agora está cada vez mais competitivo e o set de ferramentas que o médico precisa, que está se desenvolvendo, né? Então está ficando cada vez mais complexo o que o médico precisa saber nos dias de hoje. Então um exemplo, por exemplo, é o aumento da judicialização da medicina. Foi um tema que a gente abordou na última aula e finalmente a presença no digital e em diferentes canais. Então, em mídias sociais, hoje é uma coisa que o médico precisa ter, não adianta. E trabalhar muito bem o marketing em todo o seu dia a dia, né? Então, no seu dia a dia no consultório, na clínica, o marketing de serviço, que é um tema que a gente vai abordar mais para frente, não essa aula, mas vai ser abordado. E é extremamente importante que você saiba como você consegue agregar valor na sua prática, no seu dia a dia, através do marketing, que é o marketing peculiar, é o marketing de serviços, não é o marketing de produto. Então tem algumas diferenças aí que a gente vai explorar, né? Então, o objetivo dessa aula é abordar a importância do mindset empreendedor na carreira médica, né? Por quê? Porque a gente tinha falado que um dos pontos para você se destacar e se diferenciar no cenário de hoje em dia, você médico ou médica, ou você residente, você aluno de medicina que amanhã vai se tornar um médico, é você ter desde o começo esse mindset empreendedor, que é também um conjunto de ferramentas e um conjunto de padrões, de jeitos de você pensar, que você consegue se diferenciar frente aos outros médicos e também você consegue se destacar, né? Usar isso no seu dia a dia, na sua prática ali da clínica, na sua prática da medicina, que com certeza essas ferramentas e esse jeito de pensar empreendedor vão te ajudar, mesmo se você não tiver um negócio ou uma ideia ou alguma coisa para empreender de fato. O empreendedorismo, como eu falei na última aula, ele faz parte, tem que fazer parte do dia a dia. Não interessa se você quer montar uma empresa nova ou se você é um empregado, é um funcionário. Ele te ajuda em vários momentos no seu dia a dia, na sua prática, né? Outro ponto é esclarecer o que é o empreendedorismo e o que não é. Então essa foi o que a gente viu na última aula. Se você não assistiu, eu recomendo muito você assistir a última aula para você entender de fato o que é esse empreendedorismo e quais são alguns conceitos que eu destaquei lá. E por fim, identificar possíveis oportunidades empreendedoras através de diferentes ferramentas. Eu havia comentado das ferramentas, comentei muito por cima e hoje a gente vai aprofundar em uma das ferramentas empreendedoras, né? O que a gente vai ver hoje? Então vamos definir 3 pontos que a gente vai abordar hoje. O primeiro deles a gente vai explorar um pouco mais alguns conceitos de empreendedorismo e como eles vão te ajudar no dia a dia, especialmente um conceito que eu vou me aprofundar hoje. Dentro desse conceito muito valioso que chama Unique Value Proposition ou Unique Selling Proposition, a gente vai explorar algumas ferramentas para você identificar qual que é o seu UVP e aí você vai entender o que é esse UVP. E por fim, o processo de desenvolvimento. Então eu havia comentado 2 casos que eu vou explorar e vão me ajudar a guiar, a dar um norte para as nossas discussões. São 2 casos, um deles é a própria Medflix, né, e como a gente fez a trajetória de criar desde a ideia até o que ela é hoje, e também um aplicativo de um médico, e eu vou mostrar um pouco mais o detalhe desse perfil, mas é um aplicativo de smartphone de um médico que criou isso e não tinha nenhuma ideia de como fazer um aplicativo ou mesmo uma nova empresa de tecnologia. Então, essas duas empresas, ou essas 2 ideias empreendedoras, elas vão guiar parte da nossa discussão. Eu vou pegar muito exemplo delas para ilustrar e para mostrar o que é um mindset empreendedor e como, de fato, você tira uma ideia do papel. Então, como eu havia comentado, a gente discutiu esses 2 pontos. Um deles é o aplicativo, né, que mostra medicamentos que podem causar alergia ao usuário. Então, é um aplicativo muito interessante que esse médico criou. É um aplicativo que o alérgico a algum tipo de medicamento,
quer usar algum medicamento, alguma droga, você coloca nesse aplicativo e ele cruza com o banco de dados de outros medicamentos para ver se existe a possibilidade de você ter alguma alergia a esse medicamento que você quer tomar, o qual você não sabe se você pode ou não desenvolver uma alergia, né? Ter uma alergia em uma reação cruzada. Do outro lado, a gente tem a própria Medflix, né? Então, essa plataforma que eu desenvolvi com mais alguns sócios, a gente desenvolveu exatamente para capacitar o médico, para prepará-lo para o dia de hoje, né? O dia de amanhã, né? Como é que está a medicina nos dias de hoje. Então, vamos voltar aqui para o nosso empreendedor. Quem que é o empreendedor nesse caso? É quem desenvolveu esse aplicativo, que é um aplicativo de smartphone, que justamente tem essa função. Então, até destaquei aqui uma notícia que ele saiu, então ele teve alguma repercussão, hoje tem bastante usuários que baixaram ele, então é um exemplo legal para a gente usar. Por quê? Porque olha o perfil de quem empreendeu. Um médico bem mais sênior, já muito avançado, né, na sua carreira médica, né, mais ou menos com 60 anos, no ápice aí da carreira médica e referência na área de alergias, né. Bom, ele não tinha um conhecimento prévio de desenvolvimento ou de qualquer, né, desenvolvimento de aplicativo ou de qualquer tecnologia necessária. O que ele teve era uma ideia, né, mas não sabia por onde começar, não tinha por onde começar. Então, aqui a questão é, você médico ou médica que se encontra nessa situação, pô, você tem uma ideia, aquela ideia de envelope, né, de trás do envelope, como se fala em inglês, ou ideia de guardanapo, que você teve uma ideia, você anotou ela ali no guardanapo e aí você tem o papel, né, a ideia. E o que eu falei na aula passada, você com a ideia ela não vale nada sem a execução. Então não adianta você se iludir e falar, nossa, eu tive uma ideia brilhante, a ideia de R$1 bilhão, o novo unicórnio. O mais difícil é o que vem daí, a partir da ideia. Primeiro, ela é realmente tão boa igual você pensa? Então esse é o primeiro ponto que você tem que ver. Pô, ela atende a demanda, uma demanda latente, né, de consumidor ou dos pacientes, ou que seja. Ela tem algum diferencial? Ou tem 300 outras ideias iguais a ela e você, no final do dia, vai desenvolver uma coisa que muita gente tem. Então, esse é um conceito importante para você tirar essa ideia do papel. E você não precisa investir, você não precisa, já vou investir em desenvolvedor, já vou investir em marketing, quero tirar a ideia do papel, já vou investir X mil reais para tirar ela, para executar a sua ideia. Tem alguns exercícios e ferramentas que eu vou explicar agora, que tem como você ver e validar esse seu conceito, que é muito importante. Então, vamos lá seguir a sequência do nosso empreendedor no caso desse aplicativo. E aí vocês vão ver que tem aqui o logo do aplicativo aqui em cima. Então, vocês sabem que eu estou falando do aplicativo e não da Medflix. Lembrando que eu vou trazer conceitos e como foi a trajetória dessas duas ideias para ilustrar um pouco mais o que eu vou falar. Então, primeiro passo do nosso empreendedor, que pode ser você. Ter uma ideia, né? Vislumbrar um problema, identificar uma necessidade do seu público-alvo ou algum problema que você quer sanar esse problema, quer resolver através de uma ideia, né? Através de uma empresa ou de um negócio. O nosso empreendedor viu lá, o que eu gostaria de saber, qual que é o problema? É saber se o alérgico, que hoje é alérgico a algum medicamento, se ele pode ou não tomar determinado remédio. Então ele está lá, ele sabe que ele é alérgico a um antibiótico específico. Pô, será que se eu tomar outro antibiótico, né, ou se eu tomar algum outro remédio, eu vou ter alguma reação cruzada com a molécula ou com algum componente desse antibiótico que eu sei que eu tenho alergia? O que o aplicativo faz? Hoje em dia ele já faz esse cruzamento, mas naquela época era só uma ideia. Pô, olha que legal seria se eu tivesse se as pessoas pudessem acessar isso de uma maneira rápida, né? Bom, qual que é o segundo passo? Então, a problemática, a ideia, o conceito estão lá. O próximo passo é a gente identificar um conceito empreendedor que chama Unique Value Proposition ou Unique Selling Proposition. Isso traduzido ao pé da letra é proposta única de valor, que está aqui dentro do nosso grande guideline, né, o grande framework de diferentes conceitos que eu vou tentar trazer, né? Então, resgatando alguns conceitos para quem não viu a primeira aula, né? Pivotar,
é um conceito importante e muito forte para quem quer empreender. Adaptação, um teste AB, ser lean, né, ser enxuto, escalabilidade, agile, né, fact or data-based, ou database, né, ou se basear sua decisão em fatos e dados, e alguns outros conceitos aqui que ao longo desse curso eu vou trazer, pouco a pouco, aula a aula eu vou trazer. Hoje eu vou focar em um bem importante, que é UVP, né, que é a proposta única de valor, tá? Então, o que é? É basicamente o que diferencia a sua ideia, seja ele um produto ou um serviço, dos demais, né? É o que torna a sua ideia única. E aí, um bom termômetro para você ver se você segue ou não uma ideia, ou se você tira ou não aquela ideia do papel, né? Às vezes a ideia é boa, mas você precisa adaptar ela, porque já existe gente no mercado, ou você achou que teria mais público e não tem tanto público, né? Então, eu trouxe aqui alguns cruzamentos interessantes, né? Algumas interseções para explicar o que é o conceito primeiro de UVP, ou Proposta Única de Valor, né? O primeiro círculo que eu vou destacar aqui é o que o seu público consumidor ele quer, né? Esse é o primeiro grande círculo. O segundo é o que a sua ideia oferece muito bem, né? E por fim, o que a sua concorrência faz muito bem, né? E você veja que tem algumas interseções aqui. Então, primeiro ponto, primeiro exercício que a gente tem que fazer é aonde está a minha ideia ou o conceito que eu quero desenvolver? Em qual desses círculos ou interseções está a minha ideia, né? Bom, eu já destaco quatro lugares principais onde a sua ideia ela pode se encontrar. A sua ideia hoje ela pode se encontrar. A primeira delas então, ela está entre, é uma coisa que o seu público quer? Mas é o que a sua concorrência faz muito bem, né, e você não faz, e a sua ideia não oferece. Então, eu não preciso nem falar que aqui você precisa ficar longe disso, né? Segundo ponto, que é exatamente a proposta única de valor, né, é o que o seu público quer e o que a sua ideia oferece muito bem, melhor que a sua concorrência. E aí, por fim, a gente tem, né, a interseção entre os três círculos, que é uma área de risco. Por quê? Porque, é uma ideia que a sua ideia oferece muito bem, entrega muito bem, né, é o que o público-alvo quer, mas a sua concorrência também faz. Então, é uma zona de perigo. Sua concorrência ela pode te ultrapassar e ser melhor que você, e aí você perde terreno, né? Então, aí sua ideia fica obsoleta. E por fim, uma coisa que você faz muito bem, mas não tem público para isso, né? Não é o que o seu público quer. Então você precisa se afastar também. Então, em resumo, evite desenvolver aqui. O 3 aqui é irrelevante. O 4 é uma área de risco, porque a sua concorrência faz também. E finalmente você tem o que a gente chama de sweet spot, ou a área que você tem que atuar, que é onde você vai encontrar o seu UVP, né, a proposta única de valor. Mas a questão é como encontrar isso, né? Baseado na minha ideia, como é que eu aparo as arestas ou modelo a minha ideia de uma maneira que eu encontre o meu público-alvo? Bom, então vamos lá, vamos para a ideia, né? E aqui eu já vou começar a mostrar um canvas para você, que é um canvas que a gente vai deixar no link aqui da aula. Você vai conseguir ver também, você vai conseguir baixar esse canvas aqui. O que é esse canvas? E aqui, toda vez que tiver esse ícone aqui no canto, é FVM, né? Faça você mesmo. Então, vamos voltar lá para a sua ideia ou a ideia do seu empreendedor, ou a ideia do nosso empreendedor no caso, né? Como a gente encontra a proposta única de valor da minha ideia, ou do meu conceito, ou do meu produto, ou do meu serviço? Então a gente vai preencher nessa ordem aqui, na verdade, quatro coisas diferentes, né? 4 retângulos diferentes, onde a gente vai fazer esse exercício próprio mesmo, para você ver onde você está, onde a sua ideia está, se ela tem diferenciais, se ela tem substitutos, e se ela está pronta para ir para um outro estágio de desenvolvimento da ideia, né? Primeiro características, é o como. Aqui são as características, eu vou falar assim, características quase que técnicas da sua ideia, né?
Então, como é que ela entrega o que ela se propõe a entregar, né? Quais são os aspectos que você precisa ter para ela funcionar, para a sua ideia funcionar? Veja que são aspectos quase técnicos, né, do seu produto. O segundo ponto já entra um pouco mais na questão, uma questão aspiracional do seu produto. Mas aqui qual que é o benefício, né? Então, ela entrega isso, tá, mas por que ela entrega, né? O que ela entrega? Esse é o ponto. Qual que é o benefício dela? O que a ideia está entregando? E aí, por fim, a experiência, né? Então, qual que é a experiência que a sua ideia se propõe entregar? Ou o seu produto ou o seu serviço se propõe a entregar. E por fim, aqui você preenche, né? Isso aqui é para você preencher, tá? Por fim, aqui você preenche, tá? Quais são os substitutos para a minha ideia? Então, o que pode ter que substitui a minha ideia, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui de um substituto, mas o substituto da gasolina é o álcool, né? Então, é um dos substitutos, em vez do combustível, né, a gasolina, você tem o álcool como substituto direto ali do seu produto ou do seu serviço, né? Então, esse é um exercício para você mesmo fazer. Então, você está com uma ideia, coloca ela no papel. A melhor coisa é escrever ela, isso. Características, benefícios e a experiência que ela traz, tá? Bom, agora, sob a ótica do consumidor. E esse é um segundo canvas que eu vou apresentar para vocês, que é um canvas de também como encontrar a proposta única de valor. Então, veja que a gente está vendo sobre duas óticas a proposta única de valor. A primeira delas é sob a ótica da ideia, né, sobre o seu conceito. Então, você vai escrever aquilo que aquela canvas propõe, né, você vai escrever sobre a sua ideia e depois você vai escrever sobre o seu consumidor. Aí você vai fazer as interseções dos dois, né, tendo em vista os substitutos, produtos substitutos ou serviços substitutos que podem, vamos falar assim, entre aspas, competir com a sua ideia, tá? Com esses dois canvas preenchidos e com essas informações, você vai conseguir encontrar qual que é o seu proposta única de valor da sua ideia, tá? Então vamos entrar aqui, vamos entrar no consumidor, né? Preenchendo agora o canvas do consumidor. O que você vai ter que preencher sobre o seu público ou o público da sua ideia? Primeiro, o desejo, né? Qual que é o aspiracional do seu consumidor e o que que ele quer que o seu produto vai entregar, né? Se pretende entregar. Então, qual que é o emocional aqui? Qual que é o desejo do seu consumidor que o seu produto vai entregar ou o serviço vai entregar? Essa é a primeira coisa que você tem que preencher. Segundo ponto é as necessidades. Então, racionalmente, aqui também a questão mais racional, mais técnica, né? O que racionalmente o seu produto vai entregar, que vai suprir, né? Que necessidades do seu consumidor que o seu produto ou serviço vão suprir, tá? Esse é o segundo ponto aqui. E o terceiro, e talvez o mais difícil, é o medo, né? O não aparente, né? Quais são os medos que o seu consumidor vai ter, que você vai, de certa maneira, em relação ao seu produto, né? Que você vai tentar mitigá-los na entrega e no desenho final dele, né? E aí, quando você preencher esses dois canvas, você vai ver que vai ficar muito claro para você desenhar, tá, a minha ideia é essa, ele faz isso, o meu produto ou serviço faz isso, ele entrega para esse público, o benefício é esse e isso. E aí, o principal, e ele vai fazer através de qual atributo físico, atributo de característica, né, tecnológico. Então, com isso, qual que é a vantagem? Você vai ter o elevator pitch, né? Você vai conseguir de uma maneira fácil sintetizar a sua ideia, né? Então, resumir a sua ideia de uma maneira fácil para você conseguir falar, não, ó, das duas ideias que eu tive, então imaginando que você tem duas ideias que você quer tirar do papel. Essa aqui eu vejo que entrega muito, fala muito bem com o meu consumidor, é uma ideia inovadora e não tem substituto. Já essa aqui não, já essa aqui eu ou preciso trabalhar melhor ou eu deixo ela de lado e sigo com a ideia inicial, tá? Então vamos voltar para o nosso empreendedor, né, no caso real aqui do aplicativo de alergia a medicamentos, e esse é o nome dele, né, o alergia a medicamentos. Então a gente está no segundo passo aqui. Primeiro o empreendedor teve a ideia, agora pô, legal, vamos encontrar nossa proposta única de valor.
O que eu vou vender e como eu vou vender, né? E aí vamos aos canvas. Então eu vou preencher os canvas que eu falei, e vocês vão ver que hoje o produto já lançado, né, esse aplicativo lançado, vocês vão ver que ele passou por essas fases, né? Ele teve que validar algumas coisas para falar, não, tá legal essa ideia, vamos seguir para o próximo passo. E aí o próximo passo, obviamente, que nas próximas aulas eu vou falar como que você vai dando uma forma para essa ideia mais importante, sem investir, né? Então, sem investir, seja muito recurso, seja ele o financeiro ou o tempo, seu tempo, né? Que hoje em dia, para o médico, é uma das coisas mais valiosas que tem, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, voltando ao canvas da ideia, né? Do produto ou serviço, tá? Eu até destaquei aqui, né? A ideia, vulgo, o conceito ou o produto. Então, características. Como o seu produto funciona? Então, o mais básico do básico. Então, a primeira coisa para você preencher e para você pensar, tá, como é que ele funciona? Nesse caso desse aplicativo, como que ele funciona? Então, pensando antes de lançar o aplicativo, pô, o que eu quero entregar, né? Quais são as características que eu quero entregar? O que ele faz? De uma maneira bem técnica. Ele cruza informações da composição, moléculas e outros componentes químicos, dos medicamentos existentes com as suas alergias, com a sua alergia pré-definida. Então, em outras palavras, eu cadastro a minha alergia, cadastro o remédio que eu tenho alergia, e aí eu consulto outros medicamentos e ele me fala, ele faz esse cruzamento, ele me fala, olha, pode e não pode, você vai ter um alto risco de alergia ou baixo risco ou nenhum risco de alergia. Essa é a característica simples, né, nua e crua. Vamos lá para uma coisa mais aspiracional, o benefício, né? O que ele faz, como que ele entrega, como que ele se propõe a entregar isso, né? E aqui a gente já entra numa pegada um pouco mais até de marketing, né? Então, por quê? Qual que é o grande benefício que ele entrega para o consumidor, né? Porque uma coisa é o benefício técnico, mas muitas vezes você tem que transmitir esse benefício técnico de uma maneira muito mais palpável, tangível e amigável para o seu público-alvo. Então vamos lá. Em menos de 1 segundo, que é o tempo que o aplicativo demora, essa ideia consulta se você pode ou não tomar um determinado medicamento a partir de um aplicativo. Basta ter um celular, né? Então é isso. Então, ele, na característica, ele cruza, mas no final do dia, para o consumidor, ela faz essa consulta para você e fala, ó, pode ou não pode. É isso. Por fim, a experiência, né? Qual é a sensação de usar o seu produto ideia, né? Ou a ideia. Aumento da segurança e qualidade de vida, tudo na palma da sua mão e com muita rapidez, e até coloco mais, rapidez e eficiência, né? É isso que ele faz no final do dia. Então, a gente foi de uma questão técnica, que é importante a gente também elencar essa parte técnica, até o benefício e finalmente qual que é a experiência, né? E aí, de menos aspiracional até mais aspiracional, de mais tangível, né? Uma coisa mais engenheira, até uma coisa mais marketing, uma coisa um pouco mais, mais sutil, que é como o seu consumidor vai entender isso, né? E aí, quem são os substitutos? Pô, eu pensando, quem que é o substituto? Primeiro é a bula, né? A bula é o substituto disso. Então, se a pessoa lê atentamente, né, a bula do medicamento que você tem alergia e lê a bula do medicamento, né, que você quer tomar e não sabe se você vai ter uma reação, é óbvio que isso é uma prática quase que inviável, mas se você consegue ver em algum nível, você consegue ver se você tem algum risco ou não, tá? O outro ponto é os próprios saques, né? Então você liga lá e tenta encontrar um saque do laboratório farmacêutico do medicamento que você quer tomar e você faz a pergunta e aí eles têm que responder para você, né? Ou pelo menos te dar alguma ajuda, algum auxílio. E por fim a consulta médica, né? Bom, eu fiz esse canvas, o que ele me entrega? Vamos lá. Então o primeiro ponto, pô, a ideia é uma ideia que ela tem começo, meio e fim, né? Ela tem um aspiracional forte, então a gente está falando de segurança do consumidor, então ela tem um ponto único, né? Então se você for comparar, e aí mais importante, substitutos,
algum desses substitutos entrega todos esses 3 pontos? Não, não entrega. Então, além de ser tecnicamente a bula, né, na parte da característica como ela é tecnicamente muito complicada, né, o saque, o benefício é uma coisa que não faz em um segundo. Você precisa ir lá, você precisa ligar, a pessoa precisa te entender. Então, nada você faz fácil. E aí, por fim, a consulta médica, né, ela também tem esses mesmos pontos, né? Você precisa ligar, entrar em contato com o seu médico, às vezes tem um gasto envolvido nisso, né? Então, assim, a gente está começando a construir do lado da ideia, é uma ideia muito palatável, uma ideia muito interessante. Falta a gente ver se vai ter público. Por exemplo, será que tem alérgicos o suficiente? Essa é uma pergunta muito simples de responder, mas um exemplo é, será que tem gente que vai querer baixar isso? Tem gente que tem medo de ter alergia a medicamentos? A resposta obviamente é sim, mas no caso do seu produto pode não ser tão óbvia, né? Então vamos lá. Do ponto de vista agora do consumidor, então fazendo aqui, né? Lembrando que a gente vai deixar disponível esses canvas para você fazer também em casa, né? Primeiro ponto, do consumidor, o desejo, o emocional. Qual é o impulso emocional que leva o consumidor a adquirir o seu produto? Vai levar o consumidor a adquirir e baixar o aplicativo, né? Esse aplicativo é de graça, mas se fosse, né, se a gente cobrasse, se fosse um aplicativo que é cobrado, o que levaria, qual que seria o impulso emocional para levar o consumidor a adquirir isso? E aí a resposta é, tem diversos, né? Eu vou destacar aqui alguns, né? Então, cuidado com a própria saúde e sensação de segurança, né? Wellness, que é o bem-estar, né? A preocupação com o seu bem-estar, que isso a gente vê que é uma tendência, né? Cada vez cresce, ganha mais força, que é a preocupação com a saúde, a preocupação com a alimentação, qualidade de vida, né? Sobre todos os aspectos da sua própria saúde. Então, assim, nesse lado tem sim, né? Tem a gente entrega sim, o aplicativo ele entrega um desejo, né? Um impulso emocional bastante forte. E aí a questão da rapidez e agilidade na busca, então essa sensação de você não precisar ligar, ver a bula, uma coisa rápida, uma coisa fácil, uma coisa que está sob seu controle, basta você mesmo fazer, você já tem a resposta, né? Você não depende de alguém te falando alguma informação. E aí, por fim, a necessidade, aí por fim não, mas o próximo passo aqui é como a gente entrega a necessidade, né, o racional. Qual o impulso racional que leva o consumidor a adquirir, né? Então saber, no final do dia, saber se há o risco de reação alérgica de uma maneira rápida e saber se há atendimento de emergência no ao redor, que essa é uma outra coisa que eu não comentei, mas que o aplicativo também faz. Ele te fala ali se você tem áreas ou não, se tem um atendimento próximo, né, caso você tenha alguma alergia, né. Então, é isso, no final do dia a necessidade é bem básica, essa é a necessidade, saber ou não se eu vou ter uma reação alérgica grave, se eu posso vir a morrer, por exemplo, né. Medos não aparentes, quais são os riscos de mudar para o meu produto, né, para o meu serviço, produto, nesse caso o aplicativo. Primeiro, ter avaliação errada, então uma coisa para se preocupar quando for desenvolver a ideia. Avaliação errada, então se o aplicativo entregar, por exemplo, uma resposta que não está certa, então esse medicamento não traz alergia, mas vai lá e traz. Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro medo que você precisa mitigar quando você for desenvolver. E aí o segundo é estar desatualizado em relação à lista de medicamentos. Então a pessoa vai lá, coloca um medicamento novo, não está lá, caramba. Né? Então, que no final do dia está relacionado a esse primeiro ponto, mas são alguns medos. E aí, por que você constrói esses medos? Para quando você for desenvolver o seu produto, sua ideia, seu serviço, você tenta eliminá-los, né? Tanto na comunicação do seu produto, quanto no desenvolvimento da sua ideia, né? Aí, aquilo que eu tinha falado, a partir desse exercício, você consegue fazer um outro exercício. Então, esse é um segundo exercício aqui, que chama... Né, que é o elevator pitch, né, ou o discurso da sua ideia, né, aqui é o elevator pitch, por quê? Porque imagina que você vai estar pegando o elevador com um possível consumidor e você tem que falar no tempo do elevador o que é a sua ideia. É um desafio, não é fácil, então tem que ser rápido, tem que ser direto,
tem que trazer todos os pontos, né? Levantar todos os principais pontos da sua ideia e resolver, né? Então, e falar. Então isso é muito legal você fazer esse card aqui, né? É um card simples de ser feito. Então vamos lá, no caso do alergia a medicamentos, né? Então, alergia a medicamentos, o nome, é um aplicativo de smartphone, a explicação, que identifica o verbo, o que ele faz, né, para quem já teve alguma alergia a medicamentos, né, o usuário, o alérgico, se há o risco de alergia a outros medicamentos, principal benefício, através de cruzamento de todos os medicamentos, com todos os medicamentos existentes, né, que é a principal característica. Então você resume aqui muito bem o que é a sua ideia. Feito isso, aí sim você pode ir para outros pontos, você pode evoluir a sua ideia de diferentes maneiras, de novo, usando outras ferramentas que eu vou mostrar, mas acho que isso é um começo, né? Então, pô, dá para você começar aqui muito bem. Então faça esse exercício. Antes de sair investindo, sair desenvolvendo, sair falando, faça esse próprio exercício e vê se é uma ideia relevante ou não, ou se ela precisa ser atualizada, né? Então, vamos retomar aqui. Para que serviu a aula de hoje, né? Vamos resumir. Bom, e para que serve entender a proposta única de valor, né? Então, o que é? Aqui o empreendedor ele já tem, pô, a alergia a medicamentos é um aplicativo para qualquer smartphone que descobre em questão de segundos e de uma maneira confiável se um alérgico poderá ou não tomar determinado medicamento. Pronto, você tem a ideia, você pode ir para o próximo passo, né? Então, passo 2, check. Vamos para o próximo passo nas próximas aulas. E aí, para que serve isso? Então, para que serviu tudo isso? Para você revisar, através dos canvas que eu mostrei, toda a estratégia da sua ideia. Públicos diferenciais e concorrência. Quais problemas você resolve melhor que todo mundo, qual o seu diferencial estratégico, como resumir a sua ideia. Acho que esses foram os principais pontos dessa aula. Vamos ver o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, entender melhor o conceito de modelo de negócios, tá? Então esse é o próximo exercício que a gente vai fazer. Como a gente desenvolve, vai ser o primeiro passo para você desenvolver o seu próprio modelo de negócio. Então fez lá os exercícios de Canvas, fez lá a ideia, é uma ideia legal, vamos desenvolver agora o modelo de negócio. E aí eu vou dar ferramentas para desenvolver, né, e ajustar essa sua ideia dentro do modelo de negócio, aí já falando muito mais de business, né, de negócio. E aí a gente vai usar de novo as duas ideias para ilustrar como é que você desenvolve, começa a rascunhar o seu modelo de negócio para você colocar esse modelo debaixo do braço, ou ir atrás de investidor, ou você mesmo convencer os seus outros stakeholders, né, os seus outros fornecedores, né, os seus outros clientes, de que a sua ideia vale a pena, né? Pessoal, só para fechar aqui, uma aula que eu recomendo fortemente, é uma aula que a gente fez em parceria com a Contabilizei, que fala de contabilidade para médico. Então é o beabá da contabilidade para você que está desenvolvendo, né, que está querendo ter um consultório ou tem um consultório já. Esse faz parte, né, saber um pouco de contabilidade faz parte desse novo set de habilidades do médico do século XXI. Por isso o tema da aula, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito e espero vê-los aí na próxima aula. Até breve!